Boa noite a todos. Roguemos a Jesus que continue a abençoar-nos com a sua paz. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós encontramos todo este capítulo dedicado ao estudo das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos. E neste capítulo, Kardec começa traçando o Sermão do Monte, como Jesus nos falou, o ponto de partida para o nosso estudo a respeito das aflições. É do conhecimento de todos que no belíssimo Sermão do Monte, Jesus convida os aflitos a adotar uma posição, uma postura de resignação, de trabalho e de confiança, para que pudéssemos herdar o reino dos céus e encontrarmos o fruto das nossas lutas, dos nossos esforços, dos nossos trabalhos diários. Porém, quando analisamos o que Kardec comenta a respeito do Sermão das Bem-aventuranças, nós percebemos que Jesus planta a semente da vida futura durante aquele momento ímpar em que ele inicia a sua pregação. E que as bem-aventuranças, como nós as conhecemos, elas só fazem sentido para nós se realmente acreditamos e esperamos esta existência futura. Porque nós costumamos ver continuamente, no dia a dia, as pessoas que, agindo com atitudes equivocadas, não recebem ou não passam pelas consequências dessas atitudes nesta existência. Assim como aqueles que se resignam, que trabalham, que se esforçam no caminho do bem, muitas vezes atravessam toda uma existência de dores e de sofrimentos, e também não recebem a recompensa pelas suas lutas, pelas suas vitórias. Isto é até compreensível e natural, porque a proposta que Jesus traz no Sermão da Montanha é induzir ao ser humano que ele possa adotar uma postura coerente com as leis divinas, para que, atravessando as lutas dessa existência, plantando sementes novas no campo do bem, venha no amanhã colher o fruto de tudo que foi semeado na existência atual. Por isso que as bases de uma vida futura, elas foram plantadas por Jesus no Sermão das Bem-aventuranças. E quando ele se refere à questão das nossas aflições, Kardec divide as nossas dores e o nosso sofrimento em dois grupos de causas. Causas anteriores à nossa existência e causas atuais, ou seja, da existência que nós estamos vivenciando. Essa divisão didática que é realizada é para que nós possamos compreender que o sofrimento no mundo, ele ainda faz parte das nossas experiências em virtude da própria posição evolutiva em que nós nos encontramos. O sofrimento é, sobretudo, uma consequência
da inferioridade moral em que todos nós ainda nos situamos, no trânsito que cada um está realizando do nosso passado evolutivo primitivo em direção a nosso futuro de perfeição que todos nós buscamos conquistar. Ao longo desse trajeto evolutivo, nós, como espíritos encarnados, somos convidados pela providência divina, ou seja, por Deus, nosso Pai, a exercer uma posição ativa na obra da criação. E é importante nós considerarmos esta perspectiva para entender a grande perfeição que é a obra divina, que, ao mesmo tempo em que proporciona aos seus filhos, a nós, espíritos, a oportunidade de colaborar com a sua obra, estamos também simultaneamente edificando em nós mesmos a nossa jornada evolutiva em busca da perfeição. São dois objetivos que são conquistados simultaneamente: progresso do espírito e progresso, construção da obra divina. Por isso que André Luiz coloca, lá no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, quando trata da evolução individual do espírito e da evolução dos mundos, que nós somos co-criadores com a providência divina. Uma vez que cada um de nós estamos participando ativamente e elaborando coletivamente com a grande obra divina que todos nós temos à nossa vista. É lógico que o reflexo da criação, ela se demonstra para cada um de nós de acordo com as nossas percepções. E a percepção de cada um de nós, por sua vez, depende da posição evolutiva em que nós nos encontramos. E a posição evolutiva em que nós nos encontramos é a consequência, é o somatório de todas as nossas realizações ao longo de múltiplas existências que tivemos. Onde, em cada experiência carnal, tivemos a oportunidade de transformar esta existência, ou seja, aquelas tantas existências, em experiências. E as experiências que vamos adquirindo ao longo da nossa vida como espírito, elas vão se refletindo, seja no nosso corpo, na nossa mente, ou na nossa emoção, em forma de harmonia ou desarmonia, que podemos catalogar como saúde ou doença. Dentro dessa visão, nós vamos compreender que o sofrimento que nós sentimos nas diversas esferas individuais, seja no corpo físico, seja na emoção, seja na nossa mente,
será sempre um reflexo da nossa conduta. Porque quando nós falamos em saúde e doença, inicialmente imaginamos apenas em corpo físico. É o atavismo que nós ainda temos de materializar a existência que nos remete a esse tipo de conclusão. Então, quando pensamos em saúde ou doença, imaginamos inicialmente um equilíbrio ou não da nossa estrutura orgânica, do nosso corpo físico, com os seus diversos órgãos, sistemas, células. Porém, existem também, como dizem os benfeitores espirituais, os transtornos da emoção. Por exemplo, a raiva. A raiva é uma doença muito séria. O ciúme destrói e corrói as engrenagens mais delicadas do nosso corpo espiritual. A maledicência, diz Emmanuel, promove em nosso perispírito um acúmulo de substâncias enegrecidas, como se fosse um lodo, que corrói gradativamente e de uma forma acumulativa todas as engrenagens sutis da nossa alma. E esse lodo que Emmanuel se refere é constituído de matéria psíquica, é matéria mental, porque é extraído, ou melhor, é extraída esta matéria do fluido cósmico universal, que é o elemento material que permeia todo o universo, e como consequência das nossas atitudes mentais. Por isso que é matéria mental. E aí o benfeitor segue nessa catalogação. A mágoa, o ressentimento, a avareza, a dureza de coração, o ódio, a vingança, o desejo de revide. Tudo isso, quando se soma, são verdadeiros verdugos, ou seja, carrascos em nossa vida, porque elas vão destruindo gradativamente os nossos melhores e maiores propósitos de engrandecimento espiritual. Também tem o grupo de doenças que se enraizam no indivíduo na sua esfera mental. E aí surgem os diversos transtornos psicológicos, os transtornos da emoção, os transtornos do sentimento. E a nossa emoção desequilibrada também promove desequilíbrio em nossa mente. Então é uma sinergia, é uma combinação, é um somatório de fatores em que tudo interage para culminar nesta atitude de dor e sofrimento que nos acomete, seja no corpo físico, seja na emoção, ou seja em nossa mente. Desta forma, como a manifestação, a exteriorização desses desequilíbrios é uma consequência da realidade íntima do indivíduo, somente o próprio indivíduo é que pode, é que terá a obrigação, digamos assim, de realizar as mudanças necessárias que possam te levar à conquista da saúde e da felicidade plena. Porque quando nós pensamos em termos de saúde e de felicidade, de saúde plena,
nós temos que buscar na nossa intimidade a harmonia e o equilíbrio necessário. Jesus mostrou-nos o caminho do amor, da vivência, do equilíbrio, da harmonia que é necessário para todos nós. Na exemplificação dos ensinamentos maiores que Jesus nos deixou, temos a oportunidade de ir em busca e de conquistar esta harmonia, esta felicidade plena. No Livro dos Espíritos, na pergunta 920, Kardec pergunta se o homem poderá conquistar a felicidade plena nesta existência. E os benfeitores responderam que nós ainda não podemos conquistar a felicidade plena em toda a sua totalidade. Mas podemos sim, na medida do possível, conquistar uma felicidade relativa. E buscar a harmonia e o equilíbrio da nossa mente, do nosso espírito e do nosso corpo físico, mediante a posição evolutiva que ainda nos encontramos, buscando nesta existência agir de uma forma correta e em sintonia com as leis divinas, que nos proporcione esse equilíbrio relativo. Buda, nos seus ensinamentos, tratando da questão do sofrimento, ele faz um paralelo com os ensinamentos de Jesus e mostra uma proposta para a humanidade como um caminho para realizar a sua autocura, o seu autoaprimoramento. Em 8 fases, onde gradativamente nós vamos tomando consciência das responsabilidades que nos competem na vida, e aí assumirmos o controle da nossa própria evolução. Então, ele começa dizendo que o primeiro passo que nós devemos dar é crer de uma forma correta. Porque a crença, ela faz parte da nossa própria natureza, e mesmo o ateu, ele crê em alguma coisa, porque ele crê na sua própria descrença. Então, crer retamente é o primeiro passo. Numa postura de confiança, de compreensão, de certeza, crer retamente faz com que o indivíduo possa dizer: eu sei que existe, eu não mais eu acho ou eu acredito. A doutrina espírita, da forma como ela foi revelada para a humanidade, retirando o véu da letra e mostrando a realidade espiritual como ela é, ela proporciona ao indivíduo a oportunidade de assumir uma crença sincera, correta, na medida em que, compreendendo o que vem, a continuidade da vida e o que vem após a morte, ela nos proporciona a certeza da imortalidade, a certeza da continuidade da vida e da existência dessa vida futura que Jesus plantou as sementes no Sermão do Monte. Foi crendo com força, com a certeza absoluta, que os grandes vultos da humanidade conquistaram as grandes realizações e descobertas. Por exemplo, Nicolau Copérnico acreditava fielmente que eram os planetas que giravam em torno do Sol, e não o Sol que girava em torno da Terra. E ele defendeu essa posição, enfrentando lutas e preconceitos da igreja até o final de sua vida. Foi crendo
nas suas lembranças psíquicas, que Cristóvão Colombo partiu e se aventurou pelos mares adentro para conquistar as terras novas da América e expandir os horizontes do solo europeu. Portanto, é fortalecendo em cada um de nós uma crença sincera e verdadeira, é que nós poderemos sim iniciar o processo de renovação e de busca para conquistarmos a autocura, que seja o equilíbrio íntimo necessário à nossa harmonia e felicidade plena. Portanto, crer retamente é o primeiro passo. E o segundo passo é querer. Jesus dizia, após realizar as suas curas, e antes perguntavam aos doentes, que queres que eu faça? E muitos diziam, que me cure. Jesus dizia, tua fé te salvou. Conversando com seus apóstolos, Jesus dizia, vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiseres. Então o querer é fator fundamental e é o segundo passo nesse caminho de libertação e de autocura. É o desejar, não de uma forma exigente, mas de uma forma solícita, que a providência divina faculte-nos os recursos necessários para a conquista da nossa saúde. O querer, quando direcionado para os objetivos engrandecedores da vida, adquire uma força inimaginável. É incalculável o poder dessa força quando nós centralizamos com o querer positivo e reto. Porque assim o indivíduo tem a oportunidade de modificar o panorama íntimo que é norteador das nossas condutas. Portanto, crer e querer leva-nos a um terceiro passo, que é falar retamente. O apóstolo Paulo já dizia nas suas epístolas que as más conversações corrompem os bons costumes, porque destroem os propósitos maiores e mais nobres da alma. E a palavra, na sua essência, ela é a materialização daquilo que nós pensamos e sentimos inicialmente. Através da palavra, nós podemos conquistar patamares elevados nessa nossa caminhada evolutiva, como também podemos descer a posições mais inferiorizadas. A palavra tem o poder de construir, de edificar, de elevar o ser humano, quando ele a usa para o bem, para o encorajamento, para aumentar a esperança. Ou seja, através da palavra, nós podemos estimular a qualquer outra pessoa, por exemplo, a sair de uma depressão, de uma tristeza profunda, a mudar a sua trajetória de vida, fortalecer suas esperanças, aumentar a confiança em si mesmo. Ou seja, a palavra, de uma forma fraterna e edificante, tanto engrandece quem usa, como também enriquece a quem escuta. Porque o verbo, na sua feição educadora, impulsiona o indivíduo às grandes realizações íntimas. Crer
querer e falar retamente, leva-nos na sequência a uma quarta posição, que é o momento de colocar em ação aquilo em que nós cremos, que desejamos pelo querer e que falamos pela expressão do nosso verbo. Aí surge a necessidade de viver retamente. Através da ação, nós determinamos o nosso modus operandi, que por sua vez vai determinar o modus vivendi, porque o indivíduo vive conforme ele age, conforme ele atua no concerto da vida. E a nossa vivência, as nossas ações, como reflexo daquilo em que confiamos e acreditamos, elas têm uma função preponderante no aprendizado espiritual. Por quê? Porque ela sedimenta os conceitos. Não foi por à toa que Jesus disse: se guardares os meus mandamentos e os praticares, alcançareis a vida eterna. Ou seja, é necessário que nós busquemos trabalhar, agir e viver de uma forma reta, buscando equilíbrio entre pensamento e sentimento, para podermos construir em bases sólidas todo o edifício moral que reflete em si mesmo a evolução do nosso espiritual, ou seja, o progresso que cada um de nós faz na vida. A gente sabe que vivemos num mundo de muitas tentações. Os convites sedutores da existência são muitos e buscam sempre nos desviar do caminho reto. Como Jesus disse, a porta larga dos vícios e das imperfeições é por onde a maioria procura seguir. E poucos buscam a porta estreita, que é da luta, do esforço, da dedicação, da renúncia. E a porta larga, quando nós a buscamos, nós estamos desperdiçando as oportunidades que a vida nos oferece. Então, viver retamente no mundo de hoje é um grande desafio, não resta dúvida. É o desafio imenso que todos nós temos de superar e vencer as tentações, de transpor os obstáculos, as dificuldades, as vicissitudes, as divergências de opiniões, seja na família, seja no nosso trabalho, seja na sociedade em geral como um todo. Este é o grande desafio nosso. Porém, para se viver de uma forma reta, requisita e exige de cada um de nós um esforço muito grande. E esse é o sexto passo. Crer, querer, falar, agir, viver e esforçar-se. Por isso que todos nós precisamos de uma conscientização do que nós somos e do que nós precisamos realizar em cada existência, para mobilizar as forças internas que cada um possui no esforço necessário ao nosso próprio aprimoramento. Esforçando-se corajosamente por cumprir as suas metas e os seus compromissos de vida, foi que o apóstolo Paulo disse que precisava
divulgar o Evangelho até o último minuto da sua existência. E ele dizia: ai de mim, se eu não divulgar o Evangelho. E para isso, ele enfrentou perseguições, prisões, sofrimentos, mas ele sabia que necessitava esforçar-se para realizar a tarefa. O esforço que cada um tem que fazer na vida é impulsionado pela vontade determinante que cada um tem que buscar dentro de si. A vontade é uma força interior que Deus concedeu a cada um de nós como recurso mais importante em nossa existência. Porque através da vontade é que o indivíduo vai dar direcionamento à sua vida. Quando a vontade está apontada para as leis divinas, para o cumprimento, entendimento, para a vivência das leis divinas, nós podemos dizer que é uma vontade reta, um desejo reto de melhorar e de progredir. Mas ninguém consegue escalar o monte sem se esforçar na caminhada da subida, sem suor, sem esforço e sem luta. A conquista do céu, entre aspas, que todos nós desejamos, que é a realização do reino de Deus em nós mesmos, ela não vem de graça, como no sentido que não exija o esforço do trabalhador. Não virá. É uma conquista. Como é uma conquista, requisita que empenhemos o melhor de nossas possibilidades e das nossas intenções em prol de nós mesmos. Se encararmos a nossa vida como uma empresa, gerenciar esta empresa e gerenciar a nossa vida é saber administrá-la em todos os seus setores. Utilizar todos os recursos em prol do progresso e da edificação e da construção desta empresa. E utilizar os recursos íntimos da boa vontade, da dedicação, da confiança, da vivência do amor, é utilizar os recursos humanos que nós dispomos em benefício do nosso próprio espírito. Por isso que nós precisamos realmente assumir o controle das nossas vidas naquilo que os Espíritos chamam de evolução consciente. Ou seja, sabermos que somos condutores da nossa vida. Temos uma regra, temos um roteiro para seguir, um conjunto de normas, de orientações, que é o Evangelho, a boa nova que Jesus deixou-nos. O Evangelho contém todas as instruções que precisamos para fazer a empresa da nossa vida sempre crescer. Então temos as instruções. Agora precisamos colocar essas instruções em ação, na prática, na vivência. E quem pode fazer isso é o próprio indivíduo. Somos nós próprios. Portanto,
após o esforço, surge a necessidade de pensarmos, porque a gente materializa com as nossas atitudes aquilo que nós pensamos. Pensar retamente faz com que o indivíduo possa, na sua base, na sua realidade mais íntima, desencadear uma série de ações construtivas, quando o indivíduo pensa de uma forma correta. O pensamento é força criadora. Podemos dizer que toda a obra da criação, ela está pautada em cima do pensamento divino. Como André Luiz chama de hálito divino, força emanante do Todo-Poderoso, hausto do Criador. O pensamento de Deus, ele preenche todos os recantos do universo. Por isso que o pensamento é a força criadora. E em cima desse pensamento maior, nós, criaturas individualizadas, estamos colocando o nosso pensamento e nos tornando colaboradores da obra de Deus. Quando nós pensamos, nós colocamos, nós emitimos uma onda mental, que o pensamento, ele se propaga como se fosse uma onda, que nós conhecemos aí, a onda calorífica, a onda luminosa, só que são ondas em frequências elevadas, e específica para cada sentimento, para cada emoção, para cada comportamento, para cada atitude nossa. Portanto, o pensamento é essa força criadora. Só que o pensamento, na sua essência, como fonte emanante do Criador, ele é neutro. Ele é neutro. Ele nem é bom, nem é mau. Mas nós, as criaturas, espíritos individuais, absorvemos o pensamento de Deus pela nossa mente. E aí exteriorizamos a partir de nós mesmos, dando as nossas características individuais. É aí que nós nos tornamos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Porque Deus nos fornece os recursos neutros para que cada um possa absorvê-los, retê-los e depois exteriorizá-los com as características individuais que possuímos. E como é que nós exteriorizamos o nosso pensamento? Qual a natureza que ele assume perante a nossa responsabilidade? A natureza dos nossos sentimentos, a natureza das nossas emoções. Diz André Luiz que os sentimentos e as emoções dão forma, cor e frequência ao pensamento. Por isso que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade dentro da obra divina. Não tem como, minha gente. Não tem. Por mais que a gente pare, pense, reflita, não tem como o indivíduo, nós como seres individualizados, fugirmos da responsabilidade individual. É impossível. Impossível. No momento em que estou aqui falando para vocês, eu estou exteriorizando algo que eu estou pensando, mesmo de uma forma inconsciente, mas está nascendo do meu pensamento. E eu estou assumindo essa responsabilidade. O que vocês estão pensando ao ouvir essas palavras, também estão partindo do desejo íntimo de vocês.
O que cada um faz e fala e faz apenas está em nível mais objetivo, materializando os nossos desejos mais íntimos de pensar e de sentir. A base para o processo, para conquistarmos a autocura, que ela só virá mediante a autotransformação, é exatamente alterarmos a nossa forma de pensar. Quem pensa retamente prepara um caminho de conquistas edificantes para si mesmo. E naturalmente ele desemboca no 8º passo, como cita Buda, nesse caminho de autocura que ele cita, que é meditar retamente. Se o pensamento nos conduz a uma possibilidade de realizar obras grandiosas na vida e de poder exteriorizar nosso campo íntimo, meditar retamente nos manda em direção ao caminho interno, ao interior de cada um de nós, para podermos nos encontrar com a essência divina que possuímos. Todos nós possuímos na nossa intimidade uma representação divina, que é uma parcela da divindade em nós mesmos, cujas forças estão adormecidas e latentes, necessitando que sejam mobilizadas para conquistar o seu equilíbrio, a sua autocura. Joana de Ange diz que todos nós temos um médico interno, que nós não o acionamos porque não sabemos. Quando o homem souber e se conscientizar da força interior que ele possui e mobilizá-la em benefício de si mesmo, ele estará sim partindo definitivamente para a conquista da felicidade plena e da realização do reino de Deus dentro de si mesmo. É assim que nós precisamos seguir. Crer, querer, falar, agir, viver e esforçar-se, pensar e meditar retamente. São caminhos seguros que nós podemos realizar para a conquista da autocura. E Jesus nos propôs o roteiro maior no seu Evangelho, quando direcionou o amor, o instrumento mais importante para essa conquista. Que busquemos seguir o Evangelho e as orientações do Mestre para conquistarmos a nossa felicidade plena e assim realizarmos o reino de Deus em nós. Que Deus nos abençoe.